Estamos de volta e vamos àquele tradicional versinho ao nosso convidado hoje aqui, Sr. Fábio. Prazer tê-lo aqui conosco, né? Vamos lá. O filho do seu Lauvir é o nosso convidado e nos enche de alegria, pois o homem é tarimbado, cuidando dos corações do nosso amigo estimado. Do nosso amigo estimado, ele é um amigo do peito. Se o coração tá parando, vem aqui que ele dá um jeito de fazê-lo funcionar e o mal será desfeito. Que beleza! E o mal será desfeito, a peteca que não cai. O filho da dona Neuma tá sempre buscando mais. Sua esposa e seus filhos têm orgulho desse pai. Oh, coisa buena! Que beleza! Fábio, o homem é diferenciado. Pô, derrubei os braços para ele, como se diz no Rio Grande. Derrubei os braços. Derrubei os braços. Me apaixonei pelo homem. Oh, coisa linda. Falando então de chamar umas imagens aí, estimado, eu fiz aquela pergunta bem rapidinho. Eu fiz antes lá no final do outro bloco, já nem me lembro mais, que eu disse que eu, dá aquela coceirinha aqui, não tem cabelo, aquela coisa toda. É o coração da noite, aquele coração apaixonado que pede um cubo ali, outro cubo ali, a cervejinha lá. Para aquele coração faz tão mal assim essas noites para o coração, estimado. É verdade, Neri. Infelizmente, sim. A privação do sono e o excesso de bebida alcoólica, e às vezes cigarro nas noitadas e coisas, acabam realmente aumentando o risco cardiovascular, né? Então a gente tem, infelizmente, essa situação, né? Os boêmios, tem vários que morreram em idade tenra, né, na situação da boemia, porque realmente aumenta o risco cardiovascular. E o boêmio, normalmente, ele é indisciplinado e se cuida muito menos, né? Claro. É fato. Estimado, bem rapidinho também, porque a gente fala do cigarro, da picanha gorda, da costela gorda, do filé, da carne de porco, tudo porque não sei o quê, mas a bebida junto, tudo isso faz mal, porque o coração... Mas, estimado, e as drogas? A cocaína, a maconha, o LSD, hoje essas drogas aí, comprimido, que vai nessas baladas aí, nunca vi tanto comprimido nessas baladas da noite, bota no copo aqui, bota no copo lá, aí passa mal, acho que tá bêbado, na verdade tá tudo drogado. Como é que é isso aí? Não faz mal pro coração? E como faz, sim. Como faz, Neri. Então, assim, todas essas drogas, elas têm uma influência direta. A cocaína, principalmente, porque ela é um vasoconstritor. Então, se a pessoa ingere ou inala cocaína, na verdade, em um nível muito grande, realmente ela pode ter um vasoespasmo nas coronárias e ter um infarto. E pode morrer, inclusive. Mas eu tenho uma perguntinha de fazer. Eu sou obrigado a fazer, lembrei agora, que criaram, inventaram, estimado, um comprimido azulzinho que é a felicidade do homem. Eu quero saber se esse danadinho desse comprimido pode fazer o cara ter um infartozinho em cima da estimada, naquela hora boa ali, estimado. É isso que eu quero saber. Bem, Neri, na verdade, assim, esses casos são raros, né? Essas pessoas que acabam tendo esse tipo de evento já tinham uma predisposição ou já tinham uma placa que provavelmente estava instabilizada e naquela condição de esforço acabou... E a bebida junto, o álcool ali? Porque a gente normalmente o traguinho junto, né? O álcool funciona como um fator de risco a mais, né? Depende de quanto você toma, né? Tanto que, assim, o vinho ou todas as bebidas, se você utilizar numa quantidade que a gente chama de uso moderado da bebida alcoólica, você, inclusive, reduz risco cardiovascular. Então, uma taça de vinho... ou uma cervejinha de latinhas, 300 ml, tá? Ou uma dose de uísque, mas seria isso. Essa é a quantidade permitida, vamos dizer, para que o álcool... O excesso é que quebra o cara, né? Então, passa a ser, em vez de um fator preponderantemente auxiliador, para um fator estressor, porque o organismo tem que lidar com isso, metabolicamente falando, né? E o nosso organismo tem limitações, né, estimado? Exatamente. Essa que é a grande verdade, né? Estimado, a tua estimada secretária, que está lá há muitos anos, a Resi,
Isso. A estimada filha da minha estimada amiga lá, minha estimada, meu Deus, aquela estimada maravilhosa. Ela entregou umas imagens que você mandou entregar para mim, nós temos aí, ali, ó, tá aí essa imagem, estimado. Isso, aí está evidenciando realmente aquela condição onde o paciente está tendo uma condição de infarto. Então, no lado esquerdo da tela, a gente está vendo a artéria que está sendo bloqueada e o músculo que passa a ser afetado, onde tem aquele círculo, né, onde mostra que existe aquela falta de suprimento, né, na artéria. Ela ficou bloqueada e o músculo passa a sofrer com isso. E isso gera uma dor no peito normalmente. Uma dor em aperto ou em queimação e que nas mulheres pode ser diferente. Pode ser dada como uma dor na boca do estômago, uma dor nas costas, uma dor no ombro, às vezes uma dor no pescoço. Então, é difícil de a gente ter essas nuances todas. Por isso, sempre é importante a gente fazer uma avaliação periódica, né? Essa parte lesada aí, quando esse músculo não se recompõe mais. Então, dependendo do tempo, Neri, que você consegue chegar até o hospital, a gente tem condições de abrir essa artéria numa angioplastia, que a gente vai ver nas imagens subsequentes disso nós aí. Temos aí, né? Nós temos imagens também. Então, essa seria uma condição onde a gente mostra a artéria que está com aquela placa obstrutiva, ali ainda não num infarto completo, mas aí mostrando uma placa de gordura e que em seguida nas imagens, na primeira imagem mostrando a placa de gordura e introduzindo o catéter, na segunda imagem já inflando o catéter com um balão que tem dentro na ponta desse catéter com um stent. Esse balão abre o vaso ali? Ele abre o vaso e abre aquela malha do stent, que é aquele dispositivo que fica alocado dentro da artéria que está ali na última imagem. Para deter a passagem do sangue. Para que o sangue volte a fluir normalmente. Então, essa aí ainda não é uma situação de infarto. Nós vamos ver depois, numa outra condição, como é que se procederia essa angioplastia. Temos também. Algumas imagens ainda, não lembro se veio mais alguma. Veio, tá ali, então, ó. aí também ilustrando a mesma situação. Então, na primeira imagem, a gente do lado nota esquerdo? Isso. Na primeira imagem do lado esquerdo é o balão insuflado, na imagem do centro mostra a lesão grave nessa artéria. Ali o amarelinho do lado do azul é as gorduras? São as gorduras das placas de gordura. Então, a imagem central seria a imagem inicial, onde a gente tem, de fato, a posição do stent e do balão, né, que é para ser colocado. Aí depois ele vai enchendo. Depois no lado esquerdo inflado e no lado direito, na última imagem, já a artéria tratada, né, nessa condição. Aquela telinha que está lá dentro, que parece cromada, aquilo fica lá dentro do vaso? Fica lá dentro. Fica mas lá dentro. Hoje que é para mantê-la aberta? Mantê-la aberta. Mas hoje nós já temos dispositivos desses mais modernos que são bioabsorvíveis. Então a tecnologia está avançando muito, né? Estimado, o que nós tem ainda? Alguma coisa aí, estimado Léo? Tem, né? Essa era também para ilustrar a situação do infarto na mulher, né? Então ali tem alguns dizeres, inclusive, mostrando os sintomas preponderantes aí também da mulher, que pode ser com dor no estômago, pode ser dor no braço, pode ser dor no ombro, dor nas costas, né? E embaixo as imagens mostrando uma artéria ocluída e a última imagem embaixo, a área que ficou sob infarto. Eu tenho uma outra imagem também mostrando um pouquinho mais evidente. Que também deve estar aí? Dentro, está aí também. Está aí, ó. Então, ali mostrando isso. Então, do lado esquerdo do coração, naquela imagem onde tem o 1 ali, o número 1 a gente colocou ali para mostrar que aquela área onde tem aquele círculo mais escuro foi aquela área do coração que ficou comprometida pelo infarto. E nas imagens sequentes ainda, a gente tem mais algumas imagens, Neri, para mostrar. Tem que já vir aí na sequência. Vai vir na sequência. Tá isso. Aí, então ali, denotando, você veja como você pode ter diversos tipos de infarto. Pode ter um infarto na primeira imagem, no lado esquerdo da tela, um infarto com proporções mínimas, porque houve um comprometimento muito pequeno. É onde a gente tem aquela mancha mais vermelha, bem pequenininha mesmo, embaixo. Onde a gente mostra aquela imagem, uma manchinha mais vermelha embaixo. Então, ali pegou a artéria no ponto praticamente final da artéria. Então, ali você tem uma pequena área de obstrução. Já na imagem do meio, mostra uma obstrução mais na metade da artéria. Então, você começa a ter uma área comprometida do coração um pouco maior. E na última imagem, você vê que uma lesão gravíssima. Então, que foi uma imagem onde
a artéria foi obstruída no início da artéria. Então, ela comprometeu uma grande parte do músculo cardíaco. Normalmente, esses pacientes acabam evoluindo ou com morte súbita ou com insuficiência cardíaca, se forem tratados a tempo antes de chegar... O miocárdio é o músculo, É o né? músculo cardíaco, exatamente. É o músculo principal do coração? Perfeitamente. Na verdade, não é o músculo principal. O miocárdio é chamado músculo cardíaco. Cardíaco. Né? É a mesma coisa, né? Ó, Então, ali, ó. ali a gente é uma outra sequência de imagem mostrando que a artéria foi bloqueada por um coágulo, né? Rompeu a artéria ali onde tem a imagem à direita na tela. Dá para ver aquela mancha amarela, é a gordura. É a gordura que está bloqueando, né? Ela rompeu e forma um coágulo. E aí, no lado esquerdo, mostrando o músculo do coração que ficou comprometido por essa situação. Que é a partezinha mais escura. Exatamente. Onde ficou lesionado. Isso. E aí nós temos na sequência um vídeo que vai mostrar uma angioplastia, que é mostrando daí como se faz o tratamento. Chegou a pessoa infartada, a gente tem daí um vídeo para mostrar como se processa... É isso aí? Esse mesmo. Ele é um videozinho. Então, ali mostrando a placa de aterosclerose, o catéter guia, né, o fio guia sendo passado, aonde é colocado, então, o stent, bem posicionado sobre a lesão, e aí, na sequência, ele é dilatado num primeiro momento, e aí, super inflado, daí a dilatação fica completa, ele desinfla o balão, o dispositivo fica lá dentro, ele é expandido ali dentro e o stent fica implantado de forma definitiva. Aquelas duas gorduras, a camada de gordura que tem em cada extremidade, ela fica para as paredes daí. Ela, na verdade, ela fica esmagada. Esmagada. Mas vocês viram ali que o stent, ele é fenestrado, então ele tem espaços, né? Aquela molinha que a gente, popularmente, o pessoal diz, foi botada aquela molinha. Ela não é uma molinha como se fosse um cano... sem ter, na verdade não é como um cano, ela é fenestrada, ela tem espaços entre elas. Então, passa sangue no meio dela. Não, né? o que acontece é que aquela gordura que está ali, ela pode ficar exposta e ter novamente complicações dentro dessa molinha. Porém, os stents mais atuais reduziu muito esse índice de complicações. Com os stents mais antigos que nós tínhamos há 8, 9, 10 anos atrás, o índice de complicações de você poder voltar a ter problema dentro dessa artéria era de 30% em 6 meses. E com os stents mais modernos, a chance de você ter isso, que esses stents mais modernos, eles soltam drogas e evitam a inflamação daí de contato dessa gordura. Então, essa condição passou a ter um índice de complicações de em torno de 3% em 5 anos. Então, assim, houve um ganho significativo em função dessa tecnologia. Né? Esse stent, ele vai pela virilha? Vai pela virilha, né? Feito pelo virilha. cateterismo, colocado na mesma situação do cateterismo. Né? Mesma coisa, né? Isso. Baby, alguma pergunta, Baby? Não, eu fiquei encabulado com quando o balão incha, se não tranca a veia naquele momento. Tranca, e você pode ter dor, inclusive, de infarto no momento que você está fazendo isso, mas é como uma situação momentânea. Então, o tempo que é colocado para isso não é o suficiente para provocar dano suficiente no músculo cardíaco. Nós temos alguma imagem ainda, não? Tem uma? Tem, né? Olha ali, ó. Aí, essa última imagem seria, daí, no caso, uma cirurgia de ponte de safena, onde você vê no lado direito da tela, uma imagem da mamária que foi colocada, né? Então, o que é a mamária ali? A mamária, na verdade, é uma artéria que sai da aorta e que ela tem um calibre muito semelhante ao calibre das artérias que irrigam o próprio coração. Então, aí ela é feita essa situação. É aquela que passa pelo lado de fora, assim, que a gente Pelo vê lado lá, de né? fora, isso mesmo. Que é tipo uma mangueira que está ali. Na verdade, é uma artéria nativa que irriga a nossa própria mama e que é cortada, tirada da mama e colocada na artéria que está comprometida, que é aquela artéria que também está aparecendo em vermelho e que tem um ponto preto onde mostra um bloqueio ali onde dela. estava comprometido Ali, aquele ponto preto. Isso, então você tem que irrigar. Você faz uma ponte, né? Uma ponte, É uma ponte. passando para além. É um desvio, vamos dizer assim. Um desvio, exatamente. É um desvio. E na outra artéria que você tem um bloqueio, porque você está vendo que naquele ponto negro também sai uma artéria daquela artéria. Então você vê ali que da aorta tem um azul que é a ponte de safena. Essa ponte de safena é tirado normalmente um enxerto da veia safena da perna e colocado, emendado da aorta até num vaso do coração. Olha, espetacular. Estimado, o nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido e
quando se traz médico no programa, independente se é Na Boca do Povo ou qualquer programação da Rede Beleza de Televisão, o nosso telespectador ele tem um carinho diferenciado para ficar ligado na tela. Porque todo mundo quer essa informação, né, baby? A informação do médico, quando chega na casa das pessoas, é uma coisa muito importante, doutor Fábio. Uma consulta gratuita, né? Exatamente, é uma consulta gratuita. E eu fico muito contente quando eu posso trazer médicos aqui. O doutor Fábio fazia tempo que a gente vinha namorando de novo, baby, para ele vir aqui. Mas problema de agenda, o programa tem a gravação no período da tarde, o médico tem que trocar toda a sua agenda. A gente sabe que é complicado, né? Mas, ô, estimado, bem rapidinho, a gente não falou dos triglicerídeos, que também é uma coisa que tu assusta, bem rapidinho, porque o nosso tempo esgotou. Sou obrigado a fazer essa pergunta. Essa e mais duas rapidinho aqui. Certo. O triglicerídeo, na verdade, é uma molécula de gordura e que ela é o principal componente formador do LDL, que é o colesterol ruim. Então, quando você passa a comer muitos doces ou frituras, você vai acabar aumentando os triglicerídeos e os triglicerídeos, por sua consequência, podem aumentar Esse provoca o colesterol as placas. ruim. Pode provocar as placas, consequentemente vai aumentar o risco. Ô, estimado, e aquelas peladas de final de semana, pelada, vamos deixar bem claro, não é aquela coisa peladona, não, é a pelada do futebol. Aqueles peladeiros que jogam sábado, domingo, que ninguém se cuida, ninguém faz exame, e aquela coisa toda que não é o profissional. Evidentemente, o profissional tem a equipe médica dos... Esses caras não correm muito risco, estimado? Correm 100 vezes mais risco de ter um evento cardiovascular e até uma morte súbita ou um infarto. E não só do futebol, até as maratonas, Sim. as pedaladas, sei lá o quê, essas caminhadas longas aí também correm, né? Sim, sim, com certeza, porque o teu coração ele não está habituado mais a ter isso. Então você precisa, nos outros, se você quer pedalar ou jogar futebol no final de semana, que normalmente são exercícios de alto rendimento, você precisa ter nos outros dias da semana algum tipo de modalidade de atividade física, aeróbica que seja, mas para que você, uma caminhada ou uma caminhada... E orientado, né? Orientado, de preferência orientado, obviamente. Orientado, né? É muito mais... quase menos risco, né, com essa condição. Estimado, o agrotóxico hoje, o que ele traz de prejuízo para a saúde, no geral, a gente sabe que traz. Mas para esse estimado coração... Veja, assim, ó, não existe nenhum estudo específico nele demonstrando assim que o agrotóxico agrida diretamente o coração. Na verdade, ele agride todos os órgãos. Todos os órgãos, né? Então, o coração acaba sofrendo por consequência disso. A gente sabe que muitos dos casos de câncer, inclusive, existe um afã na literatura para tentar mostrar isso, porque o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos na sua agricultura. Então, isso alavancou uma situação que nós temos visto assim assustadoramente alarmante os índices de cânceres, né? Mas você falou de câncer, bem rapidinho. A gente não vê notícia quase de câncer no coração, de um tumor no coração, né? É difícil, né, estimado? É difícil, mas existem, tá? Existem. Tumores primários do coração são raros realmente. Muitas vezes a gente pega tumores que são de outros órgãos e que acabam chegando no coração. Os tumores, graças a Deus, os tumores cardíacos ditos benignos, né, mas que podem provocar outras consequências. Na maioria benignos? A maioria dos tumores cardíacos são benignos, né, e alguns tumores malignos, normalmente eles provêm de outras fontes, né. Estimado, eu sou obrigado a encerrar, mas a estimada, falamos na tua secretária, a estimada Rezi, que atende a gente com tanto carinho, né? Mas a mãe da Rezi, a Ruth, a estimada, ela disse ali, pergunta para o doutor Fábio como é que quais são os segredos para envelhecer bem? Para nós encerrar, os segredos para envelhecer bem. Neri, eu acho que assim, ó, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos seres humanos. Seres humanos precisam ter experimentações. Esses seres humanos acabam, no decorrer da sua vida, passando por situações como essas, de noitadas e tal, mas o ideal é que quando criem juízo, de fato, é que façam a coisa certa. O que a gente precisa? Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, uma atividade física. Você não precisa ser atleta de ponta, mas você manter uma atividade física habitual, dormir bem e amar e ser amado. O coração é um órgão que precisa disso. Precisa de carinho e bastante amor, né, estimado? Aliás, o envelhecimento não precisa ser sinônimo de doença. Mas... Exatamente.
né? Exatamente. Muitas vezes a nossa própria mente, as nossas emoções criam e geram essas doenças e que acabam afetando também o coração. Estimado, queria agradecer muito a presteza aí de mudar a agenda, a sua esposa que cuida da agenda junto com a secretária Carazi, e poder ter um horário para a gente poder gravar esse programa, que eu sempre acho muito fantástico quando a gente trata de levar essa informação para a pessoa que está lá do outro lado, né? Que está lá nas suas casas vendo o programa e que precisa tanto dessa informação e que é tão importante essas informações, né? Principalmente quando a gente conversa com médicos, aí você, e depois de 10 anos, está aqui novamente na boca do povo. E você, como bom gaúcho de Vacaria, filho do Lauville e da dona Nelma, casado com a Daniele, pai do Leonardo, da Pietra e da Martina, e junto com a sua equipe de trabalho, do nosso hospital regional, as enfermeiras, enfim, que você tenha realmente muita saúde, por isso que eu uso minha água benta aqui, para poder sempre deixar aquele cantinho da bênção, né? Do Divino Espírito Santo, Amém. Que a gente tenha saúde, inteligência, serenidade, carinho, respeito pelo próximo. A grande maioria das pessoas desse bicho, o homem, tem. E nós temos com certeza. Muito obrigado, que Deus nos proteja. Saúde, estimado, que o nosso coração resista por muitos e muitos anos. Encerrando com o estimado Baby Felizardo. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com gado e cuida bem da plantação. A minha gente que veio da guerra cuida desta terra como quem cuida do coração. Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul, é só olhar e ver.